Muitas vezes nós pensamos que Deus está demorando, mas não, Deus não está demorando. Na verdade, Ele está nos preparando. A palavra de Deus, em 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 31 ao versículo 37, traz a história do rei Josafá. Josafá, como nós bem sabemos, para quem já está mais familiarizado com as escrituras e com a história de Israel, sabe que o reino estava dividido. O reino do norte sendo governado por Acasias e o reino do sul sendo governado pelo rei Josafá. O rei Josafá, ele é um rei que, segundo a própria palavra, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, ele não foi alguém perfeito, mas ele deixa para nós lições valiosas sobre como nós podemos viver bem. E é sobre isso que eu quero falar com você um pouquinho, sobre o que nós podemos aprender com Josafá com relação a viver e viver bem. O rei Josafá, ele começou a reinar com 35 anos e ele reinou 25 anos, ou seja, o tempo de preparação de Josafá para que ele chegasse no trono durou mais do que o tempo de trabalho prestado ao reino de Judá. Ou seja, muitas vezes na nossa vida, o tempo que Deus nos prepara é um tempo maior do que aquilo que Ele vai nos usar para um determinado fim. Muitas vezes nós pensamos que Deus está demorando, mas não, Deus não está demorando. Na verdade, Ele está nos preparando. E nós não podemos ficar chocados se Deus decidir, em sua infinita soberania, nos usar por um espaço curto de tempo. Nós não podemos entrar em crise por causa disso. O importante é estarmos dentro dos projetos de Deus. Deus pode fazer isso com você. Deus pode te preparar para algo grande. Josafá, na sua história de vida, ele já começa nos ensinando que o tempo de preparação é tão importante quanto o tempo de execução. Uma coisa também importante a ser notada nesse texto é que Josafá não foi perfeito. Longe de Josafá ser uma pessoa perfeita, mas foi exatamente uma pessoa imperfeita como Josafá que Deus decidiu usar naquela geração. E talvez você possa estar dizendo, mas eu não sou perfeito. Bem-vindo ao time. É você, com toda a sua imperfeição, que Deus vai usar para impactar esse tempo, essa geração. Deus faz essas coisas. Resta-nos estar dispostos a nos entregarmos a algo que é maior do que nós mesmos. E Deus vai nos usar de acordo com a nossa disposição. Quanto mais dispostos nós estivermos, mais Deus vai nos usar em sua obra e em seus projetos. Deus, ele espera de você disposição. Se você quiser viver bem, aprenda com Josafá. Ande nos caminhos do Senhor e faça o que é reto aos olhos do Senhor. Quantas vezes nós estamos caminhando e queremos a aprovação dos homens, queremos que os homens nos enxerguem, nos aplaudam, e às vezes nós fazemos de tudo para agradar os homens. E muitas vezes nós nos desviamos dos caminhos do Senhor para agradar aos homens. Resiliência, essa é a palavra que deve nortear a minha vida e a sua vida diante de Deus. Resiliência, nós precisamos resistir firmes às armadilhas, precisamos resistir firmes às heresias dessa vida, precisamos resistir firmes a
todos os ataques do inferno e, no final de tudo, continuarmos de pé. É isso que Deus espera de nós. E se nós quisermos viver uma vida bem vivida diante do Senhor, nós precisamos aprender com o rei Josafá a fazer o que é certo aos olhos do Senhor, a andar nos caminhos do Senhor, sem nos desviar para a direita, para a esquerda, e mesmo assim manter o nosso coração íntegro diante de Deus, apesar de todas as tentações dessa vida. Uma outra coisa muito importante para quem quer viver bem e viver diante de Deus é não se apegar à multidão. Olha só, Josafá ele tinha o coração disponível para Deus, mas ele enfrentava uma resistência do povo. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Isso não é bíblico. Isso é um adágio popular, que a voz do povo é a voz de Deus. Contudo, o rei Josafá nos deixa essa lição. Ele enfrentou resistência igual seu pai enfrentou a resistência do povo que não queria desfazer os altares nos montes. Continuavam inclinados a adorar outros deuses. E nós precisamos aprender isso. Muito cuidado com a multidão. A multidão nem sempre sabe para onde está caminhando. Lembram de Paulo e Silas em Listra? Eles chegaram lá e foram aclamados, foram chamados de deuses. Contudo, no final do mesmo capítulo, eles foram apedrejados pela mesma multidão que os considerava deuses. Não confie na multidão. A multidão muitas vezes não sabe para onde está caminhando. Coloque o seu coração no Senhor. E por fim, nós podemos aprender com Josafá a grande verdade de que o triunfo ou a derrota ou o fracasso da nossa vida está muito ligada às alianças que nós fazemos. Então, alianças são necessárias. É impossível viver nesse mundo sem fazer alianças. Contudo, nós precisamos fazer as alianças certas. Olha só o que Josafá fez. Fez aliança com um homem sem coração, com um homem que estava distante de Deus. E um conselho de um ímpio pode destruir tudo que nós fazemos diante do Senhor. Tudo que nós fazemos para o Senhor. Porque no reino de Deus, as coisas não funcionam por causa das boas intenções. O que Deus espera não são boas intenções. O que Deus espera é obediência àquilo que Ele deseja, àquilo que Ele quer realizar. Deus conta comigo e com você, não é porque Ele precisa, Deus não precisa da gente, mas Ele conta conosco. E se nós quisermos fazer parte de algo que seja grande, do tamanho de Deus, nós precisamos entender isso. Nós precisamos fazer alianças, mas alianças com pessoas que estejam ligadas, atreladas à vontade do Todo-Poderoso. Então nós temos grandes lições aprendidas com o rei Josafá sobre como viver bem. Josafá viveu bem, não foi perfeito. Josafá teve os seus erros, teve os seus tropeços, mas ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E tem o seu nome registrado nas Escrituras. E tem um legado deixado para mim e para você. Que Deus abençoe sua vida e te dê sabedoria para viver bem e viver na presença do Todo-Poderoso. Deus é contigo.